Boa tarde aos irmãos aqui presentes, não é? E àqueles que estão também participando deste culto através da internet. Vocês podem ficarem assentados, eu vou ler 2 versos que foi dedicado a mim por um diácono, o irmão Delci Pereira, que é o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, o verso 7 e o 8. Não é só para mim esse verso, é para todos nós. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e Deus de um monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Deus bendito, Pai celestial, nós estamos aqui para relatar alguns momentos de nossa vida. Não podemos relatar todos por causa do tempo, mas aquilo que achamos que seja de consolo, de conforto, de ânimo, de alguma forma exemplo para os mais jovens, mais novos e até para os mais velhos também. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço. Amém. Vocês estão pensando que eu trouxe presente, não é? Uma caixa, não é? Mas isso aqui foi muito mais do que presente. Alguém sabe o que está aqui dentro? Não é para vocês. Só vou contar para quem era. Ninguém sabe? Ela escreveu só uma. E eu também escrevi só uma. Mas olha aqui, irmãos. Oséias, sua vez agora. Ele está mostrando isto aqui. Agora ele vai mostrar o conteúdo. Agora vocês viram, né? São fitas VHS. E vamos no próximo conteúdo, irmão Oséias. É a fita cassete. Tem muita gente aqui que nunca nem viu um gravador, um aparelho que reproduzia essas fitas. Olha lá, ó. Esse aí é o videocassete. Tem gente que não conhece, não é? Era o aparelho que reproduzia as fitas em VHS. Isso aqui foi algo muito precioso para os irmãos. Ah lá, ó, exatamente. Eu tinha 2 exatamente desse modelo, nacional, comprado na Zona Franca de Manaus. E eu deixava ele onde eu via que tinha mais necessidade e mandava essas fitas. Deixava essas fitas. E nessa fita aqui que está toda amarela, o irmão Oséias volta na imagem dela lá. É esta aqui. Então está escrito: Barra do Garças, foi rodado esta mensagem no dia 17 de março de 85. Caiapônia não foi rodada, Diorama também não. Fazenda Nova foi rodada no dia
no mês 4, abril, de 86. Em Iporá foi rodada no mês 7, no ano de 85. E em Nova Chavantina também foi rodado no dia 24 de março de 85. E essas fitas rodavam os grupos que eu assistia. Quando eu vi a primeira máquina, o primeiro equipamento de VHS, que é isto aqui, foi o irmão Nathanael Johnson, que veio ao Brasil e trouxe uma. E eu falei, o dia que Deus me der condição, ninguém no Brasil tinha, nas igrejas. O dia que Deus me der condição, eu vou utilizar esse sistema. E quando eu fui em Manaus, por ocasião de um encontro, eu comprei um videocassete e uma televisão e passei a mostrar estas mensagens para os grupos Água Boa, Barra do Garças, Cachoeira de Goiás, Diorama, Fazenda Nova, Irmã Gracina, que ela tinha ou tem um videocassete, mora na fazenda, e eu deixava com ela. Ela saía de uma casa e ia para outra. Eu fazia a troca. Iporá, Montes Claros, Nova Chavantina, Novo Brasil, Piloândia, São Luís dos Montes Belos e Serra Dourada. E nesta caixa eram aproximadamente 10 caixas desta, ou seja, 10 lugares onde eu tinha estas fitas para que o povo ficasse atualizado das últimas mensagens pregadas aqui em Goiânia. Então eu escrevi, ou seja, mandei escrever, a redação foi minha, e alguém imprimiu, colei aqui sobre a tampa da caixa e coloquei um adesivo por cima para não estragar, e aqui na caixa está escrito: assim como o apóstolo Paulo fez uso das cartas para levar o evangelho aos cristãos de seus dias, nesta era temos as fitas de vídeo que nos ajudam a seguir nesta jornada, encorajando e alimentando nossas almas. Aí eu coloquei: ordem da igreja, quando ouvirem estas fitas, comportem-se como se estivessem na igreja em culto, não conversando, não andando, não permitindo que crianças se movimentem enquanto ouvem a mensagem. Cuidado com as fitas, não deixar as fitas fora da capa original, que é essa capa aqui, fora da capa original, nem tampouco fora desta caixa de madeira, pois elas nunca devem ficar expostas ao calor, à poeira, à umidade ou mesmo ao alcance das crianças. E quando ocorrer algum defeito na fita, coloque uma observação na capa e separe-a, para que as fitas, que é o nosso alimento espiritual, saciem outras almas sedentas, depende do cuidado que você dedicar a elas. Pastor Jonas Feliz Pimentel, Rua Monteiro Lobato, número 145, telefone tantantã e tantantã. E eu dei um cadeado em cada caixa, para que o responsável mantivesse as fitas sob controle absoluto daquela pessoa. Então isso aqui foi uma forma que eu tive a direção de deixar o povo que eu dava assistência, grupos, conforme eu disse, às vezes uma irmã na fazenda e 2 pessoas num lugar,
Às vezes você está vendo o nome da cidade aqui, às vezes eu só tinha uma família lá. E as fitas iam para estas famílias. Quando chegou a internet, nós comprávamos as gravações daqui o mais rápido. Quando a internet melhorou de qualidade, nós gravávamos a escola em Barra do Garças e colocávamos na transportadora no mesmo dia, e os irmãos em Nova Chavantina ouviam a mensagem à noite. Até que a internet chegou, não é? Para todos os lugares, não é? Hoje eu tenho pessoas que estão vendo e ouvindo esse culto nas fazendas, não é? Chegou uma tal de Starlink, não é? Que você, com ela na bateria do carro, pode ter internet de primeira qualidade em qualquer lugar que você estiver, desde que não haja nenhum bloqueio da antena aos satélites de onde vem o sinal. E hoje, a internet, não é? Com essa facilidade e esta qualidade, não é? Então nós já lemos as Escrituras e eu quero fazer uma oração. Deus amado, eu espero que aquilo que eu vou falar aqui nesta tarde possa ser de edificação, de entusiasmo, ó Pai, estímulo para as pessoas mais novas que estão nos ouvindo e que deveriam ser gratas por tudo que nós temos hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então eu vou continuar. O motivo de pouca gente aqui é a quantidade de gente que está lá no recanto, né? A quantidade de pessoas lá no recanto trouxe uma certa esvaziamento aqui. Em 1977, eu fiz a minha primeira viagem em Rondônia. Rondônia era mata, mais de 90%, quase que 98% do estado era mata. Só mata, selva. Mas ela é cortada por uma BR, que é a rodovia 364. E através desta BR, então, os colonos começaram a colonizar a margem direita e esquerda da rodovia. Nesta primeira viagem, eu fui de carona, um caminhão 608, que estava fazendo vendas, mas o vendedor tinha interesse e tinha tempo para dedicar às visitas que eu ia fazer. Foi muito bom, foi muito importante isto. Mas, conforme eu disse de manhã, quando Deus move, Satanás move. Ao chegarmos num grupo de uns 12 ou 15 irmãos, antes de chegarmos encontramos 2 irmãos. E eles disseram assim: pastor, nós estamos sob uma ameaça. Era um irmão sem sabedoria que passou a repreender todos que chegavam na casa dele. Ele tinha vindo da Bahia, foi batizado lá, e nós às vezes fomos legalistas em algumas situações. E um certo cidadão se sentiu ferido por ser sua família repreendida por este irmão. E aquele homem prometeu dar uma surra naquele irmão, na nossa presença, e se houvesse reação, ele tinha algo mais do que uma surra.
Eu pensei, se o irmão não tivesse agido errado, eu enfrentaria esse homem. Mas o irmão agiu de forma legalista, errada. E pode ser que ele está me ouvindo lá em Rondônia, irmão Joseni. Deve estar velhinho, né? Porque isso foi em 1977. E tem vários filhos dele na igreja e familiares, de um modo geral. Se há alguém do irmão Joseni me ouvindo, o meu abraço, a minha alegria em ter vocês na nossa comunhão, não é? O irmão parece muito com ele. Você não é parente, não veio da Bahia, não? Irmão Ismael, me faz lembrar irmão Joseni. Então, o que nós fizemos? Nós cancelamos o culto. E para irmos embora, nós tínhamos que passar por Barros, lugar onde outros veículos haviam atolado, dentro da selva, e tínhamos que atravessar uma balsa. Acontece que por causa da insegurança da balsa, no período noturno, após as 6 horas, a balsa parava. E chegamos lá e contamos parte da história para o balseiro. Ele falou assim, não, a única coisa que eu posso fazer é levar vocês de canoa e o caminhão fica de cá. Uai, tudo bem, então nós deixamos o caminhão trancado, atravessamos a balsa e ficava vários carros, caminhonetes, normalmente caminhonetes traçadas, lá do outro lado do rio. E nós levamos algum agasalho, né? Cobertor, alguma coisa assim, e passamos a noite. Muriçoca, se fizesse frio a gente cobria, mas era calor. E foi uma noite de tapas contra a gente próprio. Pá, pá, pá. E o irmão, que era o alvo do elemento, nós colocamos ele numa carona e dissemos para ele assim, você vai para na cidade tal e vai para um hotel. Você não vai ficar aqui. E assim fizemos. Ele entrou numa carona lá, a gente deu dinheiro para ele, e chegou lá na cidade, ele procurou um hotel, e no outro dia, quando a balsa fez a primeira viagem, nós atravessamos o rio, e passamos na cidade, e pegamos o irmão e sequestramos ele. Levamos ele para uns 300, 200 quilômetros aproximadamente. E pedimos aos irmãos daquela cidade que desse apoio para ele lá. E contamos a situação. Então, este foi um episódio na primeira viagem que eu fiz a Rondônia. A segunda viagem, eu começaria a assistência em Manaus. E o pastor Joaquim Gonçalves me convidou para vir a Goiânia, e a igreja de Goiânia pagou uma passagem aérea para mim, de Goiânia a Manaus. E eu fui neste voo. E foi o primeiro voo que eu fiz. E eu fui intoxicado pela alimentação fornecida no voo. Cheguei em Manaus doente. E desarranjo no estômago, desarranjo no intestino. E eu viajando, tive que viajar 26 dias nesta situação. Quando o ônibus
eu sabia que estava chegando perto de uma cidade, eu já ficava nos primeiros lugares. Pode rir um pouco, não faz mal não. Eu ficava nos primeiros lugares lá na frente porque eu tinha emergência, eu precisava ser o primeiro a usar o sanitário, que na maioria deles era fossa negra. E eu cheguei em casa doente. Mas quando eu cheguei em casa, eu sarei, sem ir a médico, Eu cheguei em casa complexado que eu tinha malária, porque eu tinha febre também. Eu fui na SUCAM. Hoje, não sei o nome do órgão que ficou no lugar da SUCAM. SUCAM, Secretaria, não sei o que lá, de Saúde. Vigilância Sanitária hoje, né? Para fazer exame para saber se eu tinha malária. O nosso Mato Grosso era tão atrasado que a pessoa que me atendeu falou: olha, vai demorar uns 25 dias para termos o resultado. Eu vou colher seu sangue vai ser colocado num malote, vai ser levado para Jataí e tem que fazer volume para mandar malote. Desisti de fazer o exame. Falei, se for assim, ou eu vou sarar ou eu vou adoecer, né? Mais do que eu já estava. E assim eu visitei todos os irmãos daquelas localidades. Não eram muitos, somando todos, não era mais do que 40 pessoas. Porto Velho, me passou o nome, Guajará-Mirim, Vilena, aliás, Vilena não, vamos vindo, Ariquemes, onde tinha um grupo maior, onde o irmão já estava morando e ele já havia feito a transferência da família. O pai da esposa dele, o sogro dele, foi levar a esposa lá para ele, e alguns mudaram lá para Ariquemes. E nesse tempo, eu cuidava da região de norte do Mato Grosso. Cachoeirinha, Araputanga, Quatro Marcos, Tangará da Serra, Nobres, Alto Paraguai e tudo estrada de chão. Bom, deixa eu falar da terceira viagem minha e última que eu fiz lá em Rondônia. De Manaus a Porto Velho são 900 quilômetros aproximadamente. A rodovia que liga as duas capitais é a 319. Até hoje, ela é um problema. Ela fica interditada alguns meses do ano, ficou interditada vários anos. Chegando em Porto Velho, a gente vinha no pinga-pinga, né? Descia numa cidade, visitava os irmãos, andava de a pé. Um dos irmãos que eu visitei 2 vezes. A primeira visita que eu fiz a ele, irmão Eli, eu tinha que andar 8 quilômetros de picada. Vocês sabem o que é picada? O topógrafo coloca um aparelho, como se fosse essa filmadora, e as pessoas vão na frente abrindo a clareira para que o topógrafo que está no equipamento chamado teodolito veja aquela picada e vai colocando 8 quilômetros com a bagagem nas costas, pulando árvores que caem cruzando a picada. E para encurtar a estrada, a gente passava o mesmo ribeirão 3 vezes,
porque ele fazia um S na estrada. E eu fiquei boquiaberto quando eu fui a primeira vez lá, porque aquele irmão levou mudas de bananeiras, cana, sementes de café e tudo mais, na mesma condição, andando em picadas, 70 quilômetros de bicicleta. Muito heroísmo. Então eu fiz a última viagem a Rondônia e fiquei com essa região norte do Mato Grosso que eu já assistia. Quando foi em dezembro de 1979, eu decidi entregar a região norte do estado do Mato Grosso para que eu ficasse restrito à Barra do Garças, a Nova Chavantina e Jussara. Isso foi em dezembro. Quando foi abril, o pastor Joaquim Gonçalves me convida para assumir Iporá, Diorama, São Luís, Fazenda Nova e Piranhas. Voltou tudo de novo, né? Mas era perto de casa. E quando eu entreguei o norte de Mato Grosso, eu pensei, agora eu vou ficar mais quieto, vou ficar mais em casa, não é? Sempre eu fui um pai ausente e um marido ausente. Mas Deus deu graça que eu não entendo e nem minha esposa entende que houve uma sequela na família pela minha ausência. E também pelo motivo da minha ausência à família. De repente, passado alguns anos, em 2004, eu entreguei Iporá, Diorama e logo em seguida Fazenda Nova, porque eu queria ficar só com Caiapônia, Barra e Nova Chavantina. Isso foi em abril. Aliás, eu não me lembro exatamente. Mas foi em 2004, no começo do ano. Quando foi pelos mais ou menos o mês de abril, o pastor Joaquim me convida para acompanhar ele para o recanto. E aí começou uma nova história na minha vida de viver bem perto, ao lado do pastor Joaquim Gonçalves, por 17 anos, 2004 a 2021. E eu vou parar a minha história do ministério aqui, e esses minutos que restam, eu quero dar testemunhos da maneira que eu vivi, mas a minha esposa, por alguns anos. Por um período de 8 meses, eu e ela moramos em um único cômodo. Tudo era dentro desse cômodo e o nosso sanitário era uma fossa negra. Isso de julho de 73 até fevereiro de 74, quando nós passamos para a nossa casa. Mas que jeito era a nossa casa? Não tinha piso e não tinha reboque e não tinha portas, nem a porta do quarto. E nesse tempo, o nosso filho mais velho já tinha 5 meses, mais ou menos. E ficamos 3 meses nessa casa sem porta. O banheiro eu fiz questão de deixar em condição de uso, com uma porta.
mas o resto a gente usava cortina. Quando é uma noite, a gente acordou, ladrão tinha entrado lá e subtraído dinheiro que estava no bolso da minha roupa. E não tinha de jeito de colocar a porta. Oi? As duas, a porta de frente e a porta do fundo. Só que a nossa casa era no fundo de uma casa velha onde funcionava os cultos. O que eu fiz? Eu peguei uma lata velha que tinha sido usada para transporte de massa, de terra na construção, coloquei em cima do banheiro, o banheiro tinha uma laje. E peguei uma linha de pesca, e todas as noites a gente fazia um monte de cadeiras na porta da sala, e a linha estava entre a cortina e as cadeiras. A porta do fundo pela mesma coisa, pela mesma forma. E por 2 noites a lata caiu. Qualquer um gato, ou um cachorro, ou uma pessoa que mexesse nas cadeiras, derrubava a lata. A lata estava assim, quase que caindo. E eu fiquei tão tranquilo. A Janaí dizia, você não vai levantar? Eu falei, eu não. Porque se for gente, ele já está na segunda esquina. E assim foi a nossa vida. Eu vou deixar parte do... Eu vou ocupar domingo, irmão Leandro. Vai cantar agora? Não? Pensei que você ia cantar, está aí no coro. Nós tivemos o nosso primeiro filho. Deixa eu ver se eu lembro a data, né? Em 11 de outubro, novembro? 3 de outubro? 13. Olha, esqueci a data do aniversário. Eu não faço aniversário da nossa família. Não. Fiz algumas vezes, mas muito pouco. Então, 13 de outubro nasceu o nosso primeiro filho. E a minha esposa, na condição de gestante, ganhou roupas de irmãs que tiveram compaixão dela. Mas era como dizia o pastor Joaquim, bate, quara, sacode e veste. Quando foi no dia 2 de outubro do ano seguinte, nasceram 2. O nosso mais velho ficou 11 dias para completar 1 ano, sendo que já havia nascido 2. Naquele tempo não tinha meios para descobrir se era ou não, mas a gente suspeitava. E o pior desta fase, desta história, é uma coisa que as mulheres mais velhas é que sentem isso. As novas, as moças, não passaram pela experiência de ter filhos, de cuidar de crianças, não é? Mas Deus foi tão bom conosco que providenciou uma menina que ajudou. Aliás, ainda não. Nesse tempo, ainda Janaí cuidou desses 3 meninos. E quando eu visitei aquele grupo que eu falei, que eu batizei 28 pessoas de uma vez, foi mês de julho. E a nossa previsão do parto da Janaí seria novembro, ou finalzinho de outubro.
E eu pensei que se eu deixasse para ir lá depois que os filhos nascessem, né, as estradas não me permitiriam ir, e eu queria ir. E eu pensei assim, eu tenho 20 dias no mínimo antes destas crianças nascerem. Ou desta criança, né? Mas a gente ficava assim, parece que ia 2. E o certo é que eu fui. E o retorno não foi fácil. Desta vez eu não fui de lambreta, porque eu vi que era uma loucura. E eu consegui um caminhão que ia, voltava e tornava a ir, e na segunda viagem eu voltaria com eles. E a coisa começou a demorar, e eu fui ficando angustiado. Comunicação nenhuma, absolutamente nenhuma, a não ser o rádio. E quando eu acertei com o dono do caminhão que tal dia ele ia passar lá, eu fui para a estrada com a mala, e quando eu estava lá na estrada esperando pelo caminhão, chega a filha de um dos irmãos, correndo, cansada. O programa era às 10 horas da manhã. E ela chega custando a dar conta de falar, porque ela foi correndo. Não esqueço aquela cena. Pastor Jonas, o pastor Joaquim acabou de falar para o senhor ir embora urgente, porque a irmã Janaí deu à luz a 2 crianças. Isso era de manhã por volta de... Eu não estou certo se o programa era às 8, acho que sim. Isso deveria ter sido lá pelas 8h40, 8h50. E o caminhão saiu para vir para a cidade mais tarde. E ele demorou 2 dias. E eu dentro daquele caminhão, vocês não imaginam o sofrimento meu, a angústia minha, e a da Janaí pior do que a minha, porque ela pensava, meu marido de certo morreu e eles não querem falar para mim, e ela, logo após um parto, chegava gente morto lá no hospital, ou chegou um morto, a notícia corria, hospitalzinho pequeno, né? Ela, será que é ele? Em Barra do Garças. Até que eu cheguei em casa. Foi uma das maiores decepções que eu tive e uma das maiores preocupações que eu já dei para minha esposa. Inexperiência, mas algumas irmãs deram o apoio para ela. E vocês acham que ficou dinheiro em casa para pagar o parto? Não. São coisas que a gente lembra e eu faço questão de contar, porque isso fez parte do meu ministério. E Deus nos deu a graça de criar nossos 6 filhos com toda a pobreza, com toda a dificuldade, mas pela bondade e a misericórdia de Deus, estão vivos, não é? Irmã Ana Flávia, corre aqui. Enquanto você canta, olha o hino que ela vai cantar. Não ando só. Nunca andei só.
Ele sempre andou comigo. Hoje nós vivemos uma experiência diferente, não é? Hoje nós estamos com todo conforto, casas boas, máquinas de última geração para lavar roupa, lavar louça, e tantos equipamentos eletrodomésticos e coisas tantas que estão à nossa disposição. Então, por isso, eu sempre faço deste versículo, destes versículos, não é? De 1 Samuel, não somente estes dois, mas a partir do primeiro verso, foi o cântico de Ana. A bênção de Ana foi um filho. E a bênção de Deus para mim foi fazer de mim um perdido, que era perdido, salvo e redimido pela graça do Senhor. Cante, irmã. Deus te abençoe, irmã Ana Flávia. Deus nunca me deixou andar só. Eu digo assim, desde o meu nascimento.
Eu lembrei-me de mais uma viagem que eu fiz, e eu vou contar ela e é só. E no próximo domingo a gente vai falar mais alguma coisa, se vocês ainda querem, né? Lá no Recanto. Esse grupo de irmãos, que tornou-se uns 30 irmãos, eu fui numa das viagens, antes que as chuvas intensificassem muito, porque nos meses de janeiro, fevereiro, março, era quase que impossível. E o caminhão atolou dentro de uma mata, a mais ou menos 12 quilômetros do primeiro morador. Era uma região deserta. E depois de fazer todas as tentativas para tirar o caminhão, o motorista foi embora a pé para buscar socorro. E quando foi ali por volta das 6 horas da tarde, chega um balde de janta para nós, já escurecendo. Jantamos e passei a noite na cabine daquele caminhão, atolado. À tardezinha não tinha água no caminhão para tomar, à tardezinha a sede ficou tão forte, e eu saí pelo cerrado, porque tinha chovido há pouco tempo, não é? E encontrei poças de água, aquela água que, quando a chuva vem, enche os poços, não é? E ela demora, a terra, às vezes é uma terra difícil muito impermeável. E eu tomei daquela água e não me fez mal. Voltei para o caminhão, passamos a noite, éramos 2, e depois de tudo eu fiquei sabendo que aquele companheiro era um marginal. E nós passamos juntos dentro do caminhão. O motorista havia dito para mim assim: você posa aqui dentro e o fulano vai dormir lá em cima. Mas eu fiquei com dó dele e passei a noite sentado na poltrona do caminhão. Quando foi no outro dia, lá perto de 10 horas da manhã, chega 12 bois cangados para tirar o caminhão. Não saiu, não existia trator na região. O caminhão não saiu. O que fizemos? Tiramos 1.500 quilos do caminhão, que era a carga que a gente tinha facilidade de tirar, que era sacos de sal de 30 quilos, eram 50 sacos, 1.500 quilos. E eu peguei aqueles sacos e fui entregando. Aí já tinha talvez umas 5 pessoas lá conosco. E eles foram depositando aquele sal num local onde o caminhão já sairia do atoleiro. E mesmo assim o caminhão não saía. Nós macaqueamos o caminhão. Acho que todo mundo entende isso. Coloca macaco e o macaco levanta, né? E nós fomos cortando madeira da largura da roda do caminhão. E eu entrei, deitei na lama. E eles foram me entregando madeira e eu fui fazendo um piso dentro do local onde o caminhão já havia afundado. E depois de deitar na lama, literalmente. Aí os bois e o caminhão deu conta de superar.
Aí vamos devolver os 1.500 quilos de volta no caminhão. Eu era o menos rústico dos homens que estavam ali. Os homens que estavam ali eram homens de trabalhos de roça, trabalho braçal. Quando chegamos na fazenda, depois a passo dos bois, o caminhão atolava os bois, alcançava, tirava do atoleiro. Andava mais um pouco, atolava, tirava do atoleiro. Umas 3 vezes. Chegamos lá, descemos o sal outra vez, porque era o lugar do sal ficar. Naquela região, ninguém oferecia cama para ninguém. Era tudo rede. E aí, quando eu deitei numa rede, me veio uma dor muscular nos meus 2 músculos, que foi difícil superar. Só que no outro dia eu cheguei na região onde estavam os irmãos, aí a gente esquece de tudo. Aí é só bênção, só cultos e testemunhos e alegria e paz. Então, mais hoje e no próximo domingo, se tudo der certo, a gente vai contar mais umas 2 ou 3 histórias, tá? Deus vos abençoe. Obrigado por vocês quererem me ouvir.